Tática Timão na área, fiel, para falarmos desse jogo de ontem, né? Vamos repercutir aí o vídeo do pós-jogo de Dorival, qual foi a análise dele, né, sobre o time, sobre o comportamento do elenco, porque às vezes eu vejo um jogo, você vê outro, e o técnico em campo, a 10 metros, 5 metros do que está acontecendo, vê outro, né? E pelo que a gente está vendo, o Dorival não tem visto as mesmas coisas que nós. Porque ele entrar com Félix Torres, lembre-se que aqui no canal eu falei que ele iria dar chance a Félix Torres. A gente já sabe que não presta. O cara Dorival escalar uma zaga de Félix Torres e Kaká junto é pedir para perder o jogo. É pedir para tomar o gol. Como se não bastasse eles escalar eles dois, aí a gente tem que aturar ainda Mateuzinho fraquíssimo. Henrileri já tem 2 jogos que tá mal. A gente vai pro meio de campo. Breno Bidon não marca ninguém e não cria. O que é que Breno Bidon faz em campo? Dorival disse que ele é meia. Breno Bidon não é meia, não é volante, tem que achar uma posição para ele. Daqui a 2 anos, 3, quem sabe ele desenvolva seu futebol. Outro erro de Dorival, não se tira Memphis Depay. Era para ele ter errou o pênalti, fez M, era para ele ter ficado lá no jogo, correndo até o final. Porque ele tirar Memphis para deixar Romero em campo. Eu sei que tem muitos torcedores que gostam de Romero, né? Que ele é um jogador esforçado, não tem muita técnica, mas se doa em campo. Mas o cara tirar a qualidade de Memphis para deixar Romero em campo, isso não existe. E é isso aí, fiel. Vamos ver o que Dorival falou aí pós-jogo, né? Espero que não tenha sido as mesmas coisas que ele falou no outro pós-jogo na Sul-Americana. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative as notificações e principalmente deixe seus comentários aí, que é muito importante para mim. Eu gosto dessa interação, respondo todos. E é isso aí, fiel. Vai, Corinthians. Professor aqui, boa noite, Vinícius Lúcio, central do Timão. O Corinthians sai vencendo por 1-0, gol no final do primeiro tempo, mas tem de novo aquele caso de desatenção no início da segunda etapa. O senhor acredita que isso foi primordial para a virada do Mirassol e a derrota do Corinthians? Olha, foi um dos fatores, não tenho dúvidas. Pela segunda vez, né, um gol assim na virada do tempo desarticula e desequilibra qualquer equipe. É um fator, uma situação que nós temos que corrigir, buscar uma correção rápida. Não podemos nos dar aí ao luxo de em 2 partidas acontecerem o mesmo fato. Trabalhamos com essas colocações, inclusive no intervalo, alertamos para um retorno um pouco mais dinâmico, um pouco mais atento, até porque a equipe adversária fatalmente faria alterações e voltaria com uma equipe um pouquinho mais agressiva. Basicamente foi o que aconteceu. Sofremos uma situação que provocou todo um desequilíbrio e, em razão, o jogo ficou franco e muito aberto a partir daí. Dorival, boa noite. Bianca Molina, TNT Esportes. Antes mesmo de abrir o placar, o Corinthians já poderia ter saído à frente do marcador antes do gol do Kaká, quando o Memphis acabou executando mal uma cavadinha, aliás, cavadinha essa que ele ainda não tinha feito pelo Corinthians. Queria saber como tu viste esse ato de um jogador tão importante como ele e se vocês já chegaram a conversar sobre o fato. Obrigada. Não, eu jamais converso depois de uma partida com qualquer atleta. É natural que nós vamos ouvi-lo para tentar entender, mas é uma situação que eu prefiro sempre trabalhar internamente com os atletas, com o grupo, até porque a culpa é nossa de um modo geral e não apenas de um atleta por um motivo ou outro.
Então, com certeza será conversado, tentaremos entender aquilo que tenha se passado para que futuramente não volte a acontecer. Dorival, boa noite. Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Pela segunda partida seguida, o Corinthians tem a necessidade de buscar o resultado e é muito pouco criativo e ofensivo. Como que você vê isso? E se você, dentro do elenco, enxerga que talvez seja esse o momento da base ganhar mais oportunidades? Obrigado. Olha, eu acho que nós temos que ter cuidado com a base. Nós temos que primeiro termos uma equipe que volte a passar essa confiança ao torcedor. O que vinha acontecendo, acho que a equipe vinha evoluindo, vinha melhorando. O resultado é natural. Nós tivemos coisas ruins dentro da partida, tivemos também coisas boas. Nós estamos tendo uma posse de bola e está faltando realmente o movimento final. Eu acho que isso tudo nós temos que trabalharmos muito mais, buscarmos soluções para que daqui a pouco, com esse volume que a equipe vem apresentando, nós possamos também ter a possibilidade das conclusões, o que vem nesse momento vem penalizando consideravelmente a nossa equipe. Dorival, André Galvão, SBT. Primeiro, um esclarecimento. Você respondeu a Bianca sobre o pênalti. Você disse que vai ter uma conversa para que essas coisas não voltem mais a acontecer. Você, pessoalmente, não é muito favorável a esse tipo de cobrança de pênalti? É uma posição que você tem ou por uma outra situação? Não, eu falo de um modo geral. Tem situações que são necessárias ali, uma intervenção direta de quem comanda, não tenham dúvidas disso. Não especificamente apenas nessa situação, mas em outras que acontecem e que se repetem. Então tem momentos que quando situações voltem a ser ou pareçam ser repetidas a todo instante, nós temos que buscarmos uma solução, é natural. É um trabalho interno, eu não exponho ninguém, jamais. O que aconteceu, eu tenho certeza que o próprio Memphis, ele tá remoendo a decisão daquilo que aconteceu. Mas já foi muito importante em muitos momentos e, às vezes, nós tomamos uma decisão que acabe penalizando a nossa equipe, apenas isso. Mas nós conversaremos com certeza, até porque tudo que nós fazemos ao longo desse processo é mostrarmos erros, corrigirmos erros, buscando uma melhora para o jogo seguinte. Dorival aqui, Rafael Jacobucci da Rádio Craque Neto, pontuando duas situações em relação à opinião da torcida e à opinião pública. O senhor entra com a zaga titular Kaká e Félix Torres, que é contestada pelo torcedor corintiano. Por que a escolha dessa formação com os dois zagueiros? Fazer uma avaliação no jogo de hoje e o que eles podem te entregar essa dupla e ao invés da contestação da torcida. Obrigado. Olha, eu entendo a contestação, só que eu preparo uma equipe sempre, eu busco melhorar todos os atletas que estejam no nosso grupo. Félix é um jogador de seleção equatoriana, um jogador que vem chamando atenção há algum tempo pelas ótimas presenças, principalmente em todas as datas FIFA que eu acompanhei. Fez grandes jogos. Um jogador não pode ser descartado assim do dia para a noite. Nós temos que confiar, acreditar. Kaká vem numa evolução, vem numa crescente, vem sendo importante. Erros acontecem, não podemos penalizar especificamente determinados jogadores. Um erro é coletivo sempre e o resultado é a responsabilidade do treinador. Dorival, aqui Henrique Muff, Identidade Corintiana. Você falou agora em determinado momento que a gente tem posse de bola, ficamos com a bola, mas o último tapa talvez ele não aconteça, ou o corte para receber esse último tapa. Em comandantes passados também existia a dificuldade de se encontrar esse que substituiria o Garro, que substitui o Garro. Já pensa, caso o Garro demore um pouco para voltar, e essa também pode ser uma pergunta no meio da outra, de encontrar um método talvez um pouco diferente,
para que o Corinthians possa ter essa posse de bola e esse toque, esse 10% final do campo aí que falta para o Corinthians essa vez? Olha, isso tem que ser muito bem trabalhado. Você tem que criar e simular sempre situações para que a equipe possa infiltrar a todo momento, a partir do instante que tem essa posse de bola no campo ofensivo. O principal nós fizemos. Nós tivemos a bola contra uma equipe que gosta muito da bola, que é a equipe do Mirassol. Nós tivemos a posse. O que faltou foi esse movimento final, essa troca um pouco mais dinâmica à frente da área adversária com movimentos de infiltração da nossa equipe. Eu acho que hoje nós tivemos aí o Igor fazendo uma boa apresentação, de um jogador que tem mais ou menos as características que o Garro apresenta. Um jogador de meio, de criação, e ele jogou dessa forma, ele jogou aberto para marcar, por dentro para poder criar, teve boas oportunidades, procurou sempre a melhor opção possível. Eu acho que fez um jogo dentro de uma boa condição. Agora, tudo isso tem que ser ainda melhor trabalhado para que os resultados possam ser aquilo que todos nós queremos. Aqui, Dorival. Boa noite. Matheus Pojoli, Portal Meu Timão. Queria que você fizesse uma análise dos 2 gols do Mirassol. Ambos vieram do lado ali do Mateuzinho, um cruzamento na área, eles completaram pro gol. E só um complemento dessa pergunta, com o jogo de hoje, o Corinthians é a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro, 14 gols sofridos, apenas 4 foram sob seu comando, mas queria uma explicação para entender o que acontece com o sistema defensivo do Corinthians. Olha, é difícil você ter um diagnóstico numa condição como essa. Até então o jogo estava normal. Nós estávamos com o jogo equilibrado, tendo a bola, nos resguardando, trabalhando de um lado para o outro e buscando abrir um pouco mais a linha defensiva da equipe adversária. De repente, no retorno da partida, em 3 minutos nós tivemos o Mirassol com 2 oportunidades, a primeira e logo em seguida, na sequência, o gol. Nós estamos num momento em que isso está acontecendo. Um ataque é suficiente, às vezes, para que acabe dentro do nosso gol. Eu acho que nós temos que continuarmos trabalhando, melhorando os comportamentos da equipe, defensivamente falando. Hoje nós jogamos com um tripé na frente da nossa linha de zaga. Poucas infiltrações por dentro, eles conseguiram. É um sinal que a marcação estava bem constituída e bem compacta. Agora, foram 2 jogadas que, por incrível que pareça, nós estávamos com a posse de bola, numa troca de passes, perdemos e provocamos essa situação. Uma bola alongada no segundo gol, distante, poderíamos ter tido um outro tipo de posicionamento para poder tentar neutralizar. Dorival, Vladimir aqui da ESPN. Primeiro, por que você poupou hoje o Yuri e também o Carrilho? E você pretende utilizar a formação máxima? Como que é a importância do próximo jogo pela Sul-Americana? São as sequências de jogos que nós vamos ter que fazer isso. Eu alertei lá atrás e é uma necessidade fazermos para que não exista o que aconteceu no final da partida com o Héctor. Sentiu um problema muscular e é isso que nós queremos evitar. Contamos com todo mundo, em alguns momentos um ou outro jogador ficará de fora com certeza, pela necessidade, pela sequência de jogos, por tudo que tem acontecido. Todas as equipes estão tendo esse tipo de atitude. O jogo contra o Uma outra situação agora. Dorival, Thiago do portal Tudo Sobre Paulista. Minha pergunta queria saber sua opinião em relação à situação política do clube, se isso influenciou para dentro das 4 linhas. Obrigado. Não, desculpa, mas nós estamos preocupados só esportivamente. O Corinthians tem um trabalho muito sério, muito focado lá dentro. Nós estamos blindados de toda e qualquer situação. Justificarmos um resultado em cima de um outro tipo de fato, pode ter certeza que jamais faria isso.
nem que tivesse interferido, o que não vem acontecendo, ao contrário. Mas eu jamais faria isso, porque lá dentro nós temos todo o respaldo possível e toda a segurança para que desenvolvamos o trabalho necessário para podermos alcançar o nosso melhor. Professor Adolfo Lima, da TVT e TV Globo, o Mirassol, por ser um novato na Série A, surpreendeu de alguma maneira o Corinthians ou não? Olha, depende. Ele surpreendeu no resultado, sim. Entenda bem o que eu quero colocar. Nós estudamos muito bem a equipe adversária. Tanto é que é uma equipe que gosta da bola e não teve essa bola em muitos momentos da partida. Nós é que a tivemos. Então eu acredito que não foi uma surpresa por aquilo que a equipe do Mirassol vem produzindo. Nós saímos com o resultado do primeiro tempo, com um jogo extremamente seguro e equilibrado da nossa parte, e de repente o gol logo no início acabou gerando uma outra situação que não vinha acontecendo na primeira fase da partida. Apenas isso eu achei.